Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma seca em volta, fez dela um lagar para esmagar as uvas, construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um, mataram ao outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhe seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo, tomar posse da sua herança. Agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e anciãos do povo responderam: com certeza, mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca leste nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado, será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as palavras de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo diácono, povo amado, povo querido, você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, Deus não descarta ninguém. Pelo contrário, Ele é especialista em ressuscitar sonhos, pessoas, em ressuscitar você e eu. Se a lógica do mundo hoje é eliminar, a lógica de Deus é ressuscitar. A lógica de Deus é salvar. É assim que eu quero começar a reflexão nessa sexta-feira da segunda semana da Quaresma e dizer para você que na liturgia nós temos duas histórias de rejeição. Na primeira leitura, José, que é vendido por inveja dos irmãos, ele é vendido. No Evangelho, nós temos os operários da vinha que matam os enviados do dono e matam o próprio filho. E aí, gostaria de trabalhar com vocês a reflexão de hoje, tentando elencar 3 pontos claros para que a gente possa avançar um pouco mais na reflexão. O primeiro: Deus sempre envia alguém para o seu povo, para resgatar e salvar o seu povo. Sempre homens, sempre mulheres enviados em nome do Senhor para alertar, para poder exortar, para poder consolar e agir no meio do povo. Na primeira leitura, o pai, Jacó, envia José, seu filho. E no Evangelho, Deus, o patrão, o dono da vinha, envia os empregados, envia os seus enviados e depois envia o seu próprio filho. O problema aqui não está se Deus envia ou não alguém. O problema está em como nós estamos aceitando as pessoas que Deus nos envia. Porque muitas vezes os enviados de Deus vão trazer uma notícia ou vão representar algo que nós não gostamos muito. Por exemplo, José causava inveja nos irmãos. Não porque ele dizia algo, mas porque ele era irmão mais novo e viu o cuidado que o pai tinha sobre ele.
Então o problema não era José, o problema era a inveja que os outros tinham sobre José. E os demais, quando o dono da vinha envia os seus representantes ou envia o filho, o problema não é o dono em si, o problema é os operários que arrendaram a vinha e que querem a vinha sem o dono. Então Deus continua a enviar gente, homens, mulheres, profetas no meio do seu povo, para comunicar a sua vontade, para permanecer no meio do seu povo. Mas muitas vezes o povo assim o rejeita. Hoje, rezando pelo processo de beatificação do Padre Léo, nós vamos nos recordar dele e dizer assim: meu Deus, o Padre Léo foi um enviado de Deus. E ele tinha coragem de falar coisas que poucos têm coragem de falar. Ele falava em todas as áreas da vida, ele falava sobre todas as realidades, mas cá entre nós, a gente já vai assistindo as pregações que ele tem. Quantas vezes demos muitas risadas dele, mas quantas vezes muitas lágrimas saíram desses olhos, porque ele com firmeza também cutucava a nossa ferida, cutucava aquilo que mexia, que muitas vezes era causa de pecado em nós, e que nós muitas vezes íamos protelando e deixando cada lado. Por que ele falava e ele era ousado e tocava na ferida muitas vezes? Não é porque ele não amava ou porque queria condenar a cada um de nós, mas pelo contrário, porque quem ama, cuida. Quem ama, quer ver os amados, salvos. Quer ver os amados em Deus. Então, por muitas vezes, ele era duro para trazer também uma palavra de cura e a presença do próprio Deus no nosso povo. Há poucos instantes, o diácono Nelsinho falava que sua mãe dizia, que a mãe do Monsenhor Jonas dizia que ele era um sonhador, como José, que foi enviado um grande sonhador. Mas esse sonhador, olha que presente deixou para a igreja. A comunidade de Canção Nova, com tantos consagrados, evangelizando quantos corações, evangelizando quantas pessoas, tantos anos até hoje, e quantas pessoas que foram tocadas por esse carisma que transbordou no coração do Monsenhor Jonas, e que alcança a cada um de nós. Por isso Deus, em toda a história da igreja, na Bíblia, em toda a história da igreja, sempre enviou homens e mulheres para nos recordar da sua presença, pessoas enviadas por Deus. A pergunta é: como tenho recebido esses enviados de Deus? Segundo ponto, você e eu podemos rejeitar aqueles enviados por Deus. E aqui é algo muito difícil, porque quando o enviado de Deus toca na minha ferida, é como se eu me armasse e eu dissesse: espera aí, até aqui é para mim. Daqui para frente é muito exigente, então vamos pegar um pouco mais leve. É como se a gente quisesse o céu sem Jesus. É como se nós quiséssemos as bênçãos de Deus, mas sem Deus. É como se nós quiséssemos a ressurreição, a salvação, mas sem conversão. Queremos aquilo que é bom, queremos aquilo que é do céu, queremos a vinha como um todo, mas nós não queremos o dono. Nós queremos a graça, mas nós não queremos Deus. Nós queremos uma vida de fé, uma vida transformada, uma vida de paz, mas nós não queremos cumprir aquilo que nos é pedido como um bom cristão, como um seguidor de Jesus, como uma seguidora de Jesus. Foi o que foi o que fizeram os irmãos de José, foi o que fizeram aqueles operários que arrendaram a vinha. Eles queriam a vinha, mas não queriam o dono. E terceiro, a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Jesus foi rejeitado quando veio ao mundo, foi rejeitado pelos fariseus, pelos mestres da lei, por todos aqueles que estavam ali, sobretudo eram lideranças religiosas. Mas o seu sacrifício é para nós canal de salvação. A sua entrega foi canal de salvação. José, quando depois vendido pelos irmãos, lá na frente se torna administrador do Egito e agora salva aqueles que o rejeitaram e o venderam. Jesus enviado salva aqueles que o mataram, a todos nós, pecadores.
Ou seja, o Deus, Ele nos ama tanto em sua misericórdia, Ele vem ao nosso encontro, se interessa tanto por cada um de nós, que Ele não descarta ninguém. Mas Ele tem o poder de ressuscitar à medida que nós entramos nesse processo de conversão. E por isso talvez essas leituras venham nesse tempo de quaresma, porque nós precisamos entrar nesse processo de conversão. E os exercícios quaresmais nos ajudam a lidar com a inveja, a lidar com os excessos, a lidar com a ganância, a lidar com tudo aquilo que nos aprisiona em nós mesmos e nos impede de olhar e acolher os enviados de Deus, a vontade de Deus, a própria proposta de Deus. E aí nós sabemos, o jejum disciplina o nosso corpo, o jejum disciplina cada um de nós, a nossa vontade. A oração nos coloca em extrema sintonia para conhecer e ouvir a voz de Deus. E a esmola, a caridade, nos coloca em sintonia um com o outro, reconhecendo a presença do próprio Deus no irmão que vem até mim e precisa de nós. E aí nós vamos olhar, veja, o Padre Léo, um homem enviado de Deus, ele olhou para tantos jovens que tinham a história arrebentada, que eram rejeitados, já foram rejeitados pelo mundo, rejeitados por muitos dos próprios familiares, foram rejeitados por tantas pessoas, e ali ele cultivou histórias de ressurreição. Porque muitos que foram rejeitados, foram ressuscitados no Senhor. Ontem mesmo, vindo lá de Santa Catarina para cá, e um dos nossos vocacionados veio comigo, e ele diz assim: padre, se não fosse Betânia, talvez eu estaria até morto hoje. Não é, Caio? Partilhava isso, vindo de lá de Santa Catarina para cá. Hoje ele está no nosso recanto, lá em São João Batista, e ele dizia: padre, se eu não estivesse em Betânia, talvez eu estaria até morto. Foi o Padre Léo, porque um dia eu conheci a Betânia e conheci o Padre Léo. Eu hoje tenho uma vida nova e estou mais de 8 anos na comunidade, servindo a comunidade, e Betânia hoje para mim é uma família. Não é, Caio? Louvado seja Deus pela tua vida, louvado seja Deus por aquilo que Deus tem feito na vida de cada um dos nossos filhos e filhas de Betânia, mas louvado seja Deus o que Ele tem feito através do testemunho do Padre Léo. Deus continua a enviar muitos para nos converter, para me converter, para fazer com que cada um de nós nos encontremos com o Senhor. A pergunta é: de que forma eu estou acolhendo esses que Deus tem me enviado? Cuidado, porque aqueles que Deus envia e trazem uma proposta do reino, pode ser que quando você deixe passar agora, você até rejeite porque está vivendo um outro tempo, mas cuidado, talvez aquilo que eles trazem hoje e te alertem hoje, você pode pedir para Deus chorando depois. E depois que a graça passa, meu irmão, minha irmã, não temos mais o que fazer. Deus nos envia inúmeras graças, mas cuidado, porque ela também pode passar. Não deixe a graça de Deus passar. Não deixe os enviados de Deus saírem da tua vida sem manifestarem aquilo que é de Deus para você e sem você acolher daquilo que é de Deus para você. Meu irmão, minha irmã, que esse tempo da quaresma seja um tempo de reflexão, seja um tempo de intimidade, seja um tempo de a gente refletir sobre a nossa vida e nos convertermos ao Senhor. Jesus, manso e humilde de coração,